Olá, sejam bem-vindos. Para quem busca planejar uma gravidez, uma coisa é certa: entender o próprio ciclo é fundamental. E a peça-chave de tudo isso é saber identificar a ovulação. Nesta nossa análise, a gente vai decodificar os 10 principais sinais que o corpo envia para transformar aquela incerteza toda em informação clara e precisa. E olha, isso é a mais pura verdade. Muitas vezes, as respostas que se procura não estão num aplicativo, num algoritmo, elas já estão acontecendo ali, no corpo. A grande sacada é justamente essa: aprender a ler esse mapa, que é o nosso próprio organismo. Então, vamos começar a decifrar isso. O nosso roteiro de hoje é bem direto, tá? A gente começa entendendo qual é o maior desafio, depois fazemos uma contagem regressiva com os 10 sinais mais importantes. Aí, vamos comparar o que o corpo diz com o que os aplicativos preveem. E para fechar, um guia prático e os erros mais comuns que todo mundo deve evitar. Então vamos lá. Para começar, por que essa obsessão toda com o timing? A resposta é bem simples, na verdade. Porque quando o assunto é ciclo fértil, o quando é absolutamente tudo. Pensa só, a janela fértil, ela dura em média uns 5 ou 6 dias por ciclo. É um período muito, muito curto. E aí o que acontece? Muitas pessoas acabam passando meses tentando nos dias errados. Isso gera uma frustração enorme e que poderia totalmente ser evitada. O ponto crucial, então, é conseguir identificar essa janela com a maior precisão possível. E agora, a parte central da nossa conversa. Vamos para a contagem regressiva dos 10 principais sinais de que a ovulação está chegando. Mas, um detalhe importante. O que traz clareza de verdade é a combinação desses sinais, e não um deles isolado, ok? Começando pelo número 10, o aumento da libido, do desejo sexual. E isso não é nenhuma coincidência, viu? É pura biologia. Os hormônios que vêm antes da ovulação, como o estrogênio, acabam aumentando instintivamente o interesse sexual bem no momento em que as chances de gravidez são maiores. Faz todo sentido, né? Em nono lugar, uma leve sensibilidade nos seios. É um pouco diferente daquela dor pré-menstrual, sabe? É uma sensação mais sutil, de peso ou de um leve inchaço, tudo por causa do pico de estrogênio. É um daqueles sinais que, com alguns ciclos de observação, o padrão começa a ficar bem nítido. Oitavo sinal, um leve inchaço ou uma pressãozinha na parte de baixo do abdômen e geralmente de um lado só. Sabe por que isso acontece? É porque o ovário que está ativo naquele ciclo fica um pouquinho maior enquanto se prepara para liberar o óvulo. Em sétimo, a famosa temperatura corporal basal. O que é isso? É a temperatura do corpo em repouso total, medida logo ao acordar. Um pouco antes da ovulação, ela dá uma leve caída, e logo depois, com o aumento da progesterona, ela sobe e fica alta. É um sinal que confirma que a ovulação já aconteceu, o que é ótimo para entender o padrão do ciclo. Nosso sexto sinal é uma cólica bem levinha, ou talvez uma pontada, de um lado só do abdômen. Algumas pessoas sentem isso todo mês e nem imaginam o que pode ser. Pois essa dor tem nome, é Mittelschmerz, que significa dor do meio em alemão. É literalmente o sinal do folículo se rompendo para liberar o óvulo. Sentir isso é como receber um aviso em tempo real de que a ovulação está acontecendo ou acabou de acontecer. Chegamos na metade da lista, número 5, um pico de energia e de bom humor. O estrogênio também tem um efeito bem positivo no cérebro, viu? Isso pode resultar em mais vontade de socializar, mais disposição, mais otimismo. É o corpo entrando em modo de alta performance, digamos assim. Em quarto lugar, um sinal super poderoso e que pouca gente conhece, a posição do colo do útero. Perto da ovulação, ele fica mais alto lá no canal vaginal, mais macio ao toque e também mais aberto. Com um pouco de prática na autopalpação, esse se torna um dos indicadores mais precisos que existem. O terceiro sinal é fascinante. Alguns estudos mostram que, perto da ovulação, sentidos como o olfato e o paladar ficam mais aguçados. É como se o corpo ficasse biologicamente mais receptivo ao ambiente. Pode até parecer algo sutil, mas é uma resposta hormonal bem real. E chegamos ao segundo sinal, e este é bem concreto: um teste de ovulação positivo. Sabe aqueles testes de farmácia? Eles detectam o pico do hormônio luteinizante, o LH, que acontece umas 24 a 36 horas antes da ovulação. É tipo um aviso final de que o grande momento está para chegar. E o sinal número 1, o mais importante, e o melhor de tudo, o mais acessível de todos, o muco cervical fértil.
Conforme a ovulação se aproxima, ele passa por uma transformação incrível. Ele fica transparente, bem escorregadio e elástico. Sabe aquela consistência de clara de ovo crua? É exatamente isso. Esse é o sinal máximo de fertilidade. Se fosse para escolher um único indicador para prestar atenção, com certeza seria este. Agora, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Por que aprender a ler esses sinais todos é mais eficaz do que simplesmente seguir um aplicativo? A resposta está na diferença entre uma estimativa e a realidade. A diferença é gritante, né? Os sinais do corpo vêm da realidade hormonal, acontecendo em tempo real e são únicos para cada pessoa, cada ciclo. Já os aplicativos trabalham com médias, com algoritmos. Eles oferecem uma estimativa genérica. Por isso, a observação pessoal sempre vai ser mais precisa. Ok, tudo isso é ótimo, mas como transformar essa informação toda numa ferramenta prática do dia a dia? Vamos agora para um guia rápido de monitoramento para colocar todo esse conhecimento em ação. O processo é bem simples, de verdade. Pode ser num caderno ou num aplicativo de notas. O objetivo é registrar os sinais todo o dia, junto com o dia do ciclo correspondente. A chave aqui é a consistência. Medir a temperatura logo ao acordar, observar o muco cervical ao ir ao banheiro. Em coisa de 2 a 3 meses, um padrão claro vai começar a surgir, revelando o verdadeiro mapa de fertilidade pessoal e único. E para ajudar com aquele sinal mais importante, aqui vai uma dica rápida, um checklist. Para identificar o muco fértil, é só se fazer 3 perguntas bem simples. Se a resposta for sim para todas, pronto, o corpo está no seu período mais fértil. Simples assim. E para a gente finalizar, vamos falar sobre algumas armadilhas. Conhecer esses erros comuns garante que todo o esforço de monitoramento seja realmente eficaz e não uma perda de tempo. Os 3 maiores erros são: primeiro, confiar cegamente só no calendário do aplicativo. Segundo, focar em um único sinal e ignorar todo o resto. A força está na combinação, na sobreposição dos dados. E terceiro, não ter consistência na hora de medir a temperatura basal, o que acaba invalidando os dados. Só de evitar esses pontos, o avanço já é gigantesco. Então, a grande conclusão é esta: o corpo tem uma linguagem própria e aprender a entendê-la dá uma autonomia e uma precisão incríveis. A questão que fica no ar é, com todas essas ferramentas em mãos, não seria a hora de começar a escutar de verdade?